Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Análise Direta. Eu sou Tabata Porte e quero te convidar a acompanhar o nosso programa de entrevistas que conta sempre com a presença de especialistas que trazem assuntos importantes para o nosso dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento, como você se vê no espelho e de que forma esse reflexo pode influenciar no seu sucesso. Quem vai tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto é a Renata Fornari, especialista em autoconhecimento. Não saia daí, o Análise Direta começa agora. Seja muito bem-vindo ao Análise Direta. Nós recebemos no programa de hoje a Renata Fornari, que vai falar sobre autoconhecimento, o reflexo da nossa percepção sobre quem somos. Renata, muito obrigada pela sua presença, é um prazer te receber aqui. É um prazer imenso estar aqui, Tabata. Eu amei o tema que vocês escolheram para o nosso papo, que é um tema tão importante. Perfeito, que maravilha. E olha só, vamos começar falando então como que a autoimagem ela pode influenciar na nossa vida profissional. Tá, perfeito. Então, vou só fazer uma introdução sobre autoimagem antes, você deixa? Vamos lá? Vamos, tá vamos. Bom, então vamos lá. Por que eu falei, né, que eu acho esse tema tão maravilhoso? Eu represento aqui no Brasil a metodologia da Louise Hay. E a Louise Hay, ela ficou muito conhecida por ela difundir a importância dos nossos pensamentos positivos. E eu costumo dizer que nenhum pensamento positivo vai, de fato, funcionar como as pessoas pensam que vai funcionar se a gente não aprender a gostar da gente. Por quê, Tabata? Porque se a gente não gosta da gente, a gente não se sente bom o suficiente, capaz e merecedor das coisas boas da vida, né? Então, autoimagem é a imagem que nós formamos de nós mesmos. Então, é como que eu vejo, isso é um mecanismo inconsciente, tá? Então, como que eu vejo a Renata? Não como você, Tabata, vê a Renata, mas como a Renata vê a Renata. A Renata se vê como agora respondendo a tua pergunta, como uma profissional de sucesso? Ou a Renata se vê como uma pessoa que provavelmente não vai ter muita chance de ter sucesso porque na vida dela ela não teve oportunidade, porque na infância, porque os pais nunca tiveram sucesso, porque ela não fez a melhor faculdade? Como que eu me vejo? Por que que isso é tão importante? Porque a forma como eu me vejo vai ser um reflexo. Todos os meus outros relacionamentos, todas as pessoas que convivem comigo, tendem a me ver da forma como eu me vejo. Então, se eu não acredito, se eu não me vejo, se eu não tenho uma autoimagem de uma pessoa competente, capaz, que merece ter todo o sucesso do mundo, dificilmente as outras pessoas vão me ver dessa forma. E eu acabo me boicotando, né? Então, por exemplo, se eu não me vejo como uma pessoa de sucesso, competente, boa o suficiente, por exemplo, né? Uma oportunidade passa aqui na minha frente e eu nem olho para ela porque eu não acho que eu sou capaz. Então, vamos supor que nós duas estamos num evento e que você também trabalha, por exemplo, na área do autoconhecimento, assim como eu, e que existe uma oportunidade enorme, por exemplo, da gente fazer um projeto juntas, da gente trabalhar juntas. Se eu tenho uma autoimagem de uma pessoa que não é boa o suficiente, que não é competente, capaz o suficiente, eu provavelmente nem vou me relacionar com você nesse evento. Eu nem vou me apresentar, eu nem vou dar continuidade ou até puxar um assunto. Então, você percebe como eu mesmo me boicoto de acordo com a imagem que eu tenho de mim? Então, respondendo agora bem direto essa pergunta, se eu não tenho uma autoimagem positiva de mim no aspecto profissional, vai ser muito difícil, ou pode até acontecer, mas vai ser muito demorado que o sucesso profissional chegue na minha vida. E você falou sobre a síndrome de impostor, né? A gente fica se sabotando bastante. Sim. Como que nós podemos, né, eliminar esses pensamentos assim sobre nós mesmos para construir essa autoimagem positiva? Perfeito. Para isso, Tabata, primeiro a gente precisa entender de onde que eles vieram. Da onde que esses pensamentos vieram? Então, a Louise Hay, ela costumava dizer assim, quando a gente chegou aqui, quando a gente nasceu, a gente se amava completamente. Não existe um bebê, para pensar assim, não existe um bebê que pense assim, a cintura dela é menor que a minha, meu quadril é grande, será que mamãe vai me amar? Será que eu mereço receber todos os cuidados? Será que eu sou bom o suficiente? Então, a gente já chegou aqui
sabendo instintivamente que a gente merece todas as coisas mais maravilhosas da vida simplesmente porque a gente existe. Mas o que aconteceu? A gente se perdeu disso. Então a gente precisa se reconectar com isso, com essa certeza instintiva de que nós somos merecedores de tudo que Deus tem de melhor para nos dar, simplesmente por a gente estar aqui respirando. O que aconteceu então que fez com que a gente se perdesse disso? Adultos bem intencionados, não estou dizendo que são adultos mal intencionados, porque assim, Tabata, quem é perfeito? Só ele, né? Só Deus é perfeito. Nós somos imperfeitos, nós estamos aqui para evoluir, né? Para aprender, para crescer, para evoluir. Então, estávamos convivendo lá quando a gente nasceu com adultos imperfeitos dentro de uma sociedade imperfeita e, portanto, a gente começou a aprender que a gente não era bom o suficiente, mesmo que essa não tenha sido a intenção desses adultos. E como que a gente começou a aprender isso, Tabata? Ai, vamos supor, vou dar aqui um exemplo, tá? Ai, Tabata, que bacana, você tirou 7 na prova, mas você viu, né? A Maria tirou 10. E aí você para e pensa assim, nossa, é mesmo, eu não fui o suficiente. Tabata, olha sua prima como ela se comporta, tá vendo? As comparações, né? Perfeito. As comparações que acontecem dentro de casa, que acontecem em qualquer ambiente social e principalmente dentro da escola. Então, aquela criança que chegou aqui, nasceu aqui, né, sabendo que ela era perfeita do jeito que ela é, como ser único que é, começa a entender que existe alguma coisa de errado com ela. E aí uma coisa muito interessante de mencionar é que a nossa voz autocrítica, ou seja, a forma como a gente se critica, geralmente, Tabata, é exatamente da mesma forma que a gente foi criticado na infância. Então, eu falo para os meus alunos, para e presta atenção na sua voz autocrítica. Você vai quase ouvir a voz da sua mãe, do seu pai, da sua avó, da professora da escola, do bullying que aconteceu na escola, que hoje, graças a Deus, é um assunto que tem sido falado mais, mas que pode deixar marcas muito profundas na autoestima e na autoimagem de uma pessoa. Então, respondendo a sua pergunta, para a gente conseguir mudar esses pensamentos a respeito de nós mesmos, primeiro a gente precisa entender de onde eles vieram, o que eu ouvi a respeito de mim mesma, para daí entender que aquilo que eu ouvi nada tem a ver com a minha essência. Faz sentido? Não é um rótulo, né? Exatamente. A gente não precisa acreditar em tudo o que dizem da gente, Exatamente. Né? A gente pode escolher acreditar em qualquer coisa sobre nós mesmos. Nós escolhemos. Mas a gente não tinha essa consciência quando a gente chegou aqui. As crianças não têm maturidade neurológica mesmo, né? Então, eu tenho, por exemplo, uma filha de 5 anos de idade. Se eu virar para minha filha e falar assim, Sofia, você é burra. Sofia, você não faz nada direito. Sofia, olha a outra. Como ela tá e olha o jeito como você está se comportando. Sofia, na escola os amiguinhos estavam todos fazendo isso e você não estava. Ela não tem maturidade neurológica mesmo de dizer assim, não, pera um pouquinho, isso não é verdade, né? Eu sou boa o suficiente, sim, eu tô fazendo o melhor que eu posso, né? Não tem, ela vai acreditar que ela não é boa o suficiente. E isso aconteceu com todos nós em maior ou menor grau. Você citou, né, exemplos aí muito reais mesmo do que acontece com a gente, né? Então, na infância, nós, quem é pai, quem é mãe, tem uma responsabilidade gigantesca, então, em como nossos filhos vão se enxergar. Ai, é maravilhosa essa pergunta. Essa pergunta, ela sempre vem. Eu amo quando me fazem essa pergunta. Vou te dar uma resposta por duas vias diferentes, tá? Sim, claro que é importante que nós, como pais, temos uma responsabilidade no sentido de que nós influenciamos essa imagem que está sendo construída dessa criança, sem dúvida nenhuma. Mas, uma vez perguntaram para a Louise Hay, numa mega palestra com um monte de gente, uma senhora falou assim para ela, ai, Louise, eu cometi tantos erros com os meus filhos, tantos erros. Eu tenho certeza que hoje, eles que já estão grandes, que já têm até os seus próprios filhos, eu tenho certeza que hoje eles sofrem essas consequências, eles não deram tão certo, porque por conta dos erros que eu cometi como mãe. E aí a Louise Hay respondeu assim para ela, sabe qual é a melhor forma de você ajudar os seus filhos? Aí todo mundo ficou assim, né? Parado, querendo a resposta. Aí ela falou, aprendendo a amar você mesma. E aí a gente para quando a gente ouve isso e a gente tem uma reação como a sua agora, né? Pera, mas como assim? E é verdade.
Porque a gente só pode ensinar para os nossos filhos aquilo que a gente aprendeu e aquilo que a gente pratica. Os nossos filhos, eles não aprendem o que a gente está falando, eles aprendem por observação. Então, se eu sou uma mãe que me critica o tempo inteiro, eu vou ser uma mãe que com certeza vou ter o hábito de criticar o outro demais, né? Então, primeiro a gente começa com a gente, para daí a gente conseguir pensar, ok, como que eu passo isso adiante? Agora, se eu não trabalho nem em mim, como que eu vou poder passar isso adiante? De uma forma sustentável para a criança, entende? Perfeito, Renata. Olha só, não sai daí, a gente vai fazer um intervalo, mas é rapidinho e você vai entender então como desenvolver uma autoimagem positiva. A gente volta em instantes. O Análise Direta está de volta e hoje nós estamos falando com a Renata Fornari sobre a importância da autoimagem na vida e na carreira profissional. Renata, explica pra gente, a autoimagem, ela pode afetar a nossa saúde mental? Sem dúvida, está diretamente relacionada. Então, quando a gente, por exemplo, está sofrendo, vamos pegar o mal do século, né? Quando a gente está pensando em ansiedade, em depressão, toda pessoa que sofre de ansiedade ou de depressão, claro que ela tem várias questões a serem trabalhadas, né? Mas sempre vai ter a relação de amor com ela mesma para se trabalhar, porque são pessoas que se desconectaram delas mesmas. Claro, por vários motivos, né? Muitas vezes pode ter um trauma envolvido, podem ter N questões que precisam ser olhadas, mas com certeza essa é uma pessoa que se desconectou dela. Eu costumo dizer que a nossa capacidade de confiar em Deus, de que nós estamos sendo cuidados, guiados, amparados, é diretamente proporcional à nossa capacidade de confiar em nós mesmos. Então, quanto mais eu confio em mim, ou seja, quanto mais eu tenho uma autoimagem positiva, não estou falando de uma autoimagem perfeita, e aí, se você quiser, posso até explicar a diferença entre autoamor e arrogância. Por favor. Posso fazer isso agora? Por favor, vamos lá, então. É porque eu não quero que os seus telespectadores fiquem pensando assim, nossa, então eu tenho que ter uma imagem de mim como uma pessoa perfeita, então eu vou ser uma pessoa arrogante. E aí, isso não tem nada a ver com arrogância, muito pelo contrário. A arrogância é uma máscara que as pessoas usam para esconder o medo, a insegurança, né? É uma necessidade de autoafirmação justamente porque lá no fundo eu não me sinto bom o suficiente. Então, vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor de novo que nós estamos num evento. Tô querendo ir num evento com você, você já viu, né, tá? Mas tô dando de novo esse exemplo. Vamos supor que eu tô num evento com você, tá? E aí, eu tô ali num ambiente, te vi, fiquei pensando assim, nossa, olha quem tá ali, é a Tabata, apresentadora, gente, ela é linda, ela tem esse vozeirão maravilhoso, ela fala super bem. Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu? Ela nem imagina, nem vai me notar, ela nem vai querer conversar comigo, porque afinal, quem sou eu perto da Tabata? Então você percebe que nessa simulaçãozinha que eu tô fazendo aqui, eu tô me sentindo super insegura ao seu lado. E aí, como eu estou insegura, como eu não tenho uma boa autoestima, como eu não tenho uma autoimagem positiva, né? Eu fico pensando, quem sou eu? Eu não sou ninguém perto dela. A nossa régua sempre vai ser menor. Isso. Se nos compararmos com outras pessoas, exatamente. A gente nunca vai se enxergar dessa forma. Exatamente. Né? E aí temos que nos enxergar como ser único que somos. E a gente pode entrar nisso já já. Então, eu penso assim, ó, quando eu não tenho uma boa autoestima e eu tô lá, né? Eu penso assim, ai, não. Eu preciso dar um jeito de mostrar pra Tabata que eu tô no mesmo nível que ela ou acima. E aí vem a arrogância. Aí eu chego perto de você e já empino o nariz e falo, oi, você é a Tabata, né? Apresentadora no programa de televisão. Ah, tá bom. Você sabia que eu sou fulana de tal e que eu tô sempre em vários programas e que eu sou a, sei lá, a única representante da pioneira do autoconhecimento no mundo aqui no Brasil. E eu começo a usar a minha arrogância para quê? É um mecanismo inconsciente. Então, uma parte minha que está lá no consciente pensa assim, se eu usar a máscara da arrogância, a Tabata não vai perceber que, no fundo, eu estou me sentindo super insegura perto dela. É meio que uma defesa, Renata. É um mecanismo de defesa totalmente. Totalmente. Só que se eu tenho uma autoimagem positiva, ou seja, se eu me amo profundamente do jeito que eu sou, eu não vou me sentir insegura ao seu lado.
E, portanto, eu não vou precisar da arrogância. Então, arrogância, eu gostaria muito que as pessoas que estão assistindo a gente pudessem lembrar disso para o resto da vida e sempre pensarem nisso quando uma pessoa arrogante tentar diminuir você. A arrogância, ela é sinônimo de insegurança, de fragilidade, de baixa autoestima. Auto-amor, uma autoimagem positiva, ela é igual a humildade. Eu só posso ser humilde se eu tenho uma autoimagem positiva. Se eu preciso ser arrogante, isso significa que eu me sinto uma pessoa insegura e eu tenho muito a trabalhar na minha autoestima e na construção dessa autoimagem positiva. Então, e a Louise Hay dizia, eu acredito que isso não é ensinado nas escolas. Por que a gente não aprende na escola sobre a importância da gente gostar da gente do jeito que a gente não se comparar? Você sabe que existe o método Louise Hay para crianças. Eu estou formando aqui uma turma, nesse momento, aqui no Brasil, de profissionais que vão trabalhar com essa metodologia. E eu aplico na Sofia, que é minha filha de 5 anos de idade. Outro dia, olha isso, Tabata, a professora da escola me chamou e falou assim, Renata, você precisa saber disso, porque foi a coisa mais linda que eu, como professora, já vi. Elas estavam fantasiadas de princesas, né, as meninas na sala, e aí uma falou assim, eu sou a princesa mais linda da sala, uma amiguinha. E aí chegou a Sofia, minha filha, e falou assim, não existe ninguém mais lindo que ninguém, cada um é lindo do seu próprio jeitinho. Que é exatamente isso que nós precisamos entender enquanto adultos, enquanto sociedade, para que a gente possa passar isso para frente, que você trouxe brilhantemente agora há pouco. Não existe comparação. Deus, eu acredito que você acredite nisso, sim, Deus fez todos nós como filhos únicos, seres únicos. Não existem duas Tábatas nesse planeta. Não existem duas Renatas. Então, se não existem duas Tábatas, se nós somos totalmente diferentes e viemos aqui expressar o ser único que somos, qual é o sentido da gente se comparar? Não faz sentido. Deus está esperando que eu expresse o meu ser único. E não que eu tente ser como você. E não que eu tente ser como os outros. Mas que eu expresse essa criação única e perfeita que veio dele. Né? Então, quando a gente entende isso, acabou a comparação. Não faz mais sentido a comparação. Essa comparação, ela é muito praticada no ambiente de trabalho. Muito, muito. E aí, como que nós podemos, então, lidar com isso, com essa pressão, com essas comparações? Não tem outro caminho. E eu vim de grandes corporações, né? Eu fui executiva de grandes multinacionais antes de fazer o que eu faço hoje. Então, vivi nesse ambiente em que a comparação é muito estimulada, inclusive, em que existe muito uma questão tudo é girado em torno da aparência, né? Enfim. Então, Tabata, eu falo assim com toda a convicção do meu coração. Não existe outro caminho, é autoconhecimento. Eu só vou parar de me preocupar com a comparação a partir do momento em que eu estiver fortalecida por dentro. O que significa eu estar fortalecida por dentro? Eu fazer o meu trabalho de reconexão com a minha criança interior. O que é a criança interior? Essa parte minha que ouviu essas coisas negativas, que aprendeu que não era boa o suficiente. Então, não adianta eu trabalhar só na superfície. Não adianta... E uma outra coisa que é muito comum, inclusive, para as mulheres, né? Então, as mulheres, às vezes, elas se focam demais na parte da imagem que elas estão passando no sentido estético. No sentido estético mesmo, né? Mudança de roupa, de cabelo. Tudo. Vou criar um visual diferente. Exatamente. De que forma eu tenho que me vestir, de que forma eu tenho que manter o meu cabelo e tudo mais, para que eu passe uma imagem de uma pessoa competente no trabalho, de uma pessoa que está pronta para ser promovida. Nada disso vai adiantar se ela não acreditar nela por dentro. Isso é trabalhar na superfície, não na raiz do problema que causa uma autoimagem de uma pessoa que não se sente boa o suficiente para prosperar na carreira, no sucesso profissional. Então, qual que é o caminho? Autoconhecimento, se reconectar com essa criança interior. Em primeiro lugar, não importa o que a gente aprendeu na infância, a gente pode reaprender nesse momento como adultos. Olha que maravilhoso. Então, se reconectar com essa criança interior e ressignificar aquilo que ela ouviu ao próprio respeito, ao mesmo tempo em que você trabalha com exercícios de autoamor como adulto. E aí tem vários que, se você quiser aqui no final, eu posso deixar alguns para as pessoas praticarem. Sim. Então, no caso, não adianta essa mudança
a pessoa está passando por alguma dificuldade, que está mexendo com a cabeça dela, não adianta muito, vou mudar de visual, terminei um relacionamento e eu quero me passar por uma pessoa mais durona, criar essa casca, né? Muita gente faz isso, mas se não trabalhar a mente, não adianta. Vou usar o termo que você trouxe agora. A casca não se sustenta por muito tempo, ela vai quebrar em algum momento, se ela não for condizente com o que a pessoa tem por dentro. Então, vamos supor que eu tenho uma casca, uma aparência, né, de uma pessoa super bem-sucedida, tá? Porque a roupa, porque o cabelo, porque a maquiagem, porque, sei lá, o meu jeito de falar, tá? Essa casca, ela é muito frágil se por dentro eu não me sinto dessa forma. Se por dentro eu me sinto insegura, se por dentro eu me sinto menos do que os outros, se por dentro eu não me sinto boa o suficiente, essa palavrinha ela é muito chave, né? Bom o suficiente. Se eu não me sinto assim por dentro, eu posso até investir na casca. Posso até gastar um monte de dinheiro com roupa, assim, assado, achando que isso vai resolver. Essa casca é uma questão de tempo para ela se quebrar, ela é muito frágil. Porque o que tem dentro não condiz, não entende? Não está alinhado com essa casca. Então, essa casca ela é frágil, qualquer hora ela quebra. Não vai adiantar. É investir aonde não traz um resultado que trabalha a raiz da questão. Só trabalha a aparência e a aparência é muito frágil. E aí, você fica tentando sustentar essa casca, Tabata, e você me perguntou agora há pouco sobre saúde mental, né? E aí você fica tentando sustentar essa casca. Não, mas as pessoas precisam ter essa imagem de mim, meu chefe precisa ter essa percepção de mim, a Tabata precisa achar que eu sou assim, o assado. Então, existe uma energia imensa que a pessoa gasta para buscar a aprovação dos outros. É verdade. O tempo inteiro. E isso causa o quê? Depressão e ansiedade. Nossa, perfeito, Renata. Muito prático, né? As suas dicas. Com certeza, você que está acompanhando também acendeu aquele alerta, né? Para saber como que a gente está se enxergando, né? Depois do intervalo, a gente continua o nosso bate-papo sobre autoimagem. Não saia daí. O Análise Direta volta já já. E nós estamos de volta com o programa Análise Direta e antes do intervalo, a Renata Fornari, especialista em autoconhecimento, falava sobre como que nós podemos nos enxergar para que tudo isso, para que o conceito de autoimagem reflita positivamente em todas as áreas da nossa vida. Isso, perfeito. E as redes sociais estão presentes. Ah, as benditas. Quem não tem, né, acabou se afastando porque sentiu que a rede social traz muita comparação. Isso afeta muito a saúde mental das pessoas. Né? Muitos ficam angustiados, tristes, porque acham que a outra pessoa ali no celular é mais feliz do que ela, viaja mais do que ela, tem uma casa melhor. Como lidar com isso, Renata? Perfeito. Ai, que pergunta maravilhosa. Eu amo tuas perguntas. Tabata, a forma da gente lidar com isso é a mesma forma da gente lidar, você vai entender onde eu quero chegar, com a história da pessoa arrogante. Então, só um parênteses rápido. Como é que eu lido com a pessoa arrogante? Eu trazendo a consciência imediatamente de que aquela pessoa justamente é frágil. Por isso ela está sendo arrogante. Então, eu consigo acessar um lugar que Jesus falou tanto sobre isso, né? Que se chama compaixão. Compaixão. Nossa, a Tabata, ela é tão insegura. E ela é tão frágil por dentro que ela precisa ser arrogante desse jeito comigo. Então, eu consigo... E não é uma ironia, não. É algo que vem do coração mesmo. Eu consigo acessar um lugar de compaixão. Vamos trazer isso para as redes sociais agora. O que a gente precisa entender? Não existe vida perfeita. Não existe. Nossa, Renata, mas nem você que forma profissionais que trabalham com a metodologia que fala de autoamor e pensamento positivo. Sua vida não é perfeita 24 horas. Eu sou a pessoa que mais chora na frente de todo mundo nas redes sociais. Choro. Eu perdi meu pai há pouco tempo e eu entrava mesmo e falava, gente, hoje está muito difícil. Está muito difícil. Eu quero compartilhar aqui com vocês o que eu estou sentindo, o que eu estou aprendendo com isso, como é que está nesse momento para mim, né? Então, a vida é feita de desafios. Por que a vida é feita de desafios? Porque nós viemos aqui aprender, né? A gente veio aqui crescer, então os desafios, eles fazem parte. O que a maioria, não vou falar que são 100%, mas vamos chutar uns 99% das pessoas fazem nas redes sociais? Elas só mostram
aquela pontinha do iceberg. Então, só aqueles momentos em que está tudo bem na minha vida. Só que como elas só mostram esses momentos, só mostram essa parte, as pessoas que estão ali assistindo, elas ficam com uma falsa impressão de que a vida daquelas pessoas são maravilhosas o tempo inteiro. Só tem beleza, só tem sucesso, só tem corpo bonito, Sim, né? Porque daí eu tô lá para tirar uma foto, eu fico 10 horas vendo o ângulo que vai me favorecer, né? Porque é tudo baseado em imagem, mas aquilo, na maioria das vezes, não condiz com a realidade do bastidor da vida daquela pessoa. Só que tem um problema, né, Renata? Muitos postam fotos, você falou, né? Procurando um ângulo melhor, principalmente nós mulheres, Sim, né? A gente fica sim. se cobrando, mas fica também dependente dos comentários ou do número de curtidas. Perfeito. E isso também, né? Nossa, outro dia eu vi um psiquiatra falando, eu achei tão maravilhoso. Ele estava falando assim: se você hoje está muito exposto nas redes sociais, se você é um influencer, por exemplo, né? E você fica preocupado com o número de curtida, com o comentário, todos os dias, como é que ele falou? Não é se você vai ter um problema mental como depressão e ansiedade. É quando você vai ter. Porque é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. O que a gente precisa entender? Quando a gente está buscando curtida e comentário nas redes sociais, nós estamos buscando validação dos outros. Não é assim, eu vou postar porque isso representa o que está no meu coração. Não importa o que as pessoas vão achar ou vão deixar de achar, isso que está no meu coração. É um momento feliz, é um momento não tão feliz, é um desabafo. Eu estou sendo real ali. E aí, é como na minha vida fora das redes sociais, né? Então, eu tô aqui num grupo de amigas e eu tô aqui compartilhando algo. Eu tô sendo autêntica. Talvez alguém que esteja aqui na mesa desse jantar, né? Pode não gostar do que eu tô falando, pode me julgar mal. Faz parte da vida, até porque quando a gente está julgando o outro, quando a gente está falando do outro, isso vale, né? Hoje em dia, né, tem o termo hater na rede social, né? Então, uma pessoa que está lá te julgando, te criticando, quanto mais conteúdo emocional ela traz nesse julgamento, nessa crítica, mais ela está em projeção. O que eu quero dizer com isso? Quando eu estou criticando a Tabata, isso não tem nada a ver com a Tabata. Eu estou projetando na Tabata questões minhas que não estão bem resolvidas. E esse é um mecanismo inconsciente. Então, não tem nada a ver com você. Jesus agradou todo mundo, Tabata? Fala pra mim. Ele não conseguiu agradar todo mundo. Então, a Tabata e a Renata vão conseguir? Não vão. Ninguém aqui que está assistindo a gente vai. E a gente precisa estar em paz com isso. Por que a gente não vai agradar todo mundo? Porque nós não somos bons o suficientes? Não, porque todo mundo está projetando suas próprias questões em todo mundo. Então, pessoas vão projetar as questões delas na gente, e com isso vão fazer crítica, vão fazer julgamento, e a gente precisa estar em paz com isso. Então, esse é o ponto, tanto para a rede social quanto fora dela. E exercícios práticos, como que nós podemos, então, aplicar a partir de agora? Perfeito, a Louise Hay tinha uma frase muito famosa que ela dizia assim: nenhuma teoria no mundo é útil se a gente não souber como aplicar. Para mudar a nossa vida, não adianta a gente ficar patinando em teoria, né? Então, quando a gente está falando de autoimagem, existem duas frentes que a gente precisa trabalhar, como eu mencionei agora há pouco. Existe a frente de um trabalho com uma criança interior, em que isso é um processo mais profundo, né? E existe uma frente, as duas são tão importantes, uma é tão importante quanto a outra, tá? E existe uma outra frente que é o cultivar exercícios de autoamor meus para comigo, Renata, adulta. Então, é sobre essa frente que eu gostaria de deixar alguns exercícios que as pessoas que estão assistindo a gente podem começar a praticar já e começar a perceber mudanças positivas na vida. E você também vai praticar e vai me contar depois. Perfeito, vou, com certeza. Você abriu o programa falando uma palavrinha, que ela é uma palavra mágica pra gente, que se chama espelho. Você abriu a entrevista falando sobre o espelho, e me deu até um arrepio, eu falei assim, ai, como Deus é perfeito, né? Porque existe um exercício muito poderoso dentro dessa metodologia com a qual eu trabalho aqui no Brasil, que se chama exercício do espelho. E ele é um exercício sobre autoimagem. Então, por que ele é muito importante? Porque o espelho reflete imediatamente de volta pra gente as nossas questões mais profundas. Quantas vezes a gente não se olhou no espelho, a gente não se olha no espelho, ou para se criticar, ou às vezes a gente até se ignora. Então, assim, não quero nem olhar a minha cara. Não vou nem olhar para mim,
Porque, pelo amor de Deus, ninguém merece olhar para essa cara, né? Se você não consegue apreciar você mesma, como você espera que outras pessoas apreciem? Como você espera? Se você não tem uma convivência de amor para com você mesmo, como que você espera que as outras pessoas gostem de estar ao seu lado? Você já parou para perceber, Tabata, que as pessoas que elas gostam de si mesmas, elas são naturalmente atraentes? Sim. Dá vontade de... Isso não tem nada a ver com beleza física. Segurança. Segurança, é energético, né? Dá vontade de ficar perto dela, porque ela é uma pessoa segura, ela é uma pessoa agradável, porque ela gosta de estar perto dela. É tão gostoso para ela mesma estar com ela, que eu também me sinto como faz um imã. Eu também quero ficar perto dela, né? Então, se você se ignora quando você se olha, como que você acha que você vai ser essa pessoa? Você não vai ser. Então, o exercício que eu quero deixar aqui para as pessoas é você se olhar no espelho, não nos aspectos físicos do seu rosto, mas no seu olhar, no seu olho. E você dizer para você o seu nome, então, por exemplo, Tabata, eu estou disposta a te amar exatamente do jeitinho que você é. E para algumas pessoas vai ser muito difícil, eu já aviso. Para algumas pessoas vai ser muito difícil. Elas vão ter resistência, elas vão achar que é bobo, elas vão chorar. Muita gente fica com raiva. Se você sentir qualquer uma dessas questões que eu acabei de falar aqui, a minha sugestão é dar um passinho para trás e fala, eu estou disposta a estar disposta. Tabata, eu estou disposta a estar disposta a amar você do jeitinho que você é. E isso precisa ser repetido todos os dias, todas as vezes em que você estiver na frente do espelho. E um outro exercício também para praticar na frente do espelho, que eu queria muito que você que está assistindo a gente, que não é por acaso, já faça isso amanhã de manhã quando você acordar. Tá, amanhã de manhã você faz e me conta? Faço. Um exercício de auto-perdão. Tem também. Tem também o exercício de auto-perdão. Então, eu vou deixar dois. Vou deixar o que eu vou falar e o de auto-perdão na sequência. Então, esse é assim. Primeira coisa do dia. Porque, geralmente, a primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda é ir no banheiro. Sim. Né? E no banheiro sempre tem um espelho. Então, amanhã, acordou. Primeira coisa do dia, se olha no espelho e diz pra você, Tabata, eu estou disposta a te amar mais hoje do que eu te amei ontem. Você alguma vez se disse isso na frente do espelho? Não. Experimenta amanhã e você vai me contar. Tabata, eu estou disposta a te amar mais hoje do que eu te amei ontem. Como eu posso te fazer feliz hoje? Você já se perguntou alguma vez como eu posso te fazer feliz pra você? Não é pro teu filho, não é pro teu marido, não é pro teu chefe, não é pros teus amigos, é pra você. Isso vai começar a criar uma relação de amor com você. A Bíblia diz, ame o seu próximo como? A ti mesmo. E a gente esquece dessa segunda parte da frase, né? E um exercício de auto-perdão que você mencionou agora, que também é super, super, super importante e que eu também gosto de fazer ele na frente do espelho. Olha pra você na frente do espelho e diz pra você, claro, não é pra gente negligenciar aquilo que a gente precisa aprender e melhorar. Então, se eu magoei a Tabata, não significa que eu vou olhar e falar não tem importância nenhuma o que eu fiz. Ah, não importa que eu tenha falado com a Tabata de um jeito que a machucou. Não tem problema, eu sou imperfeita, eu me perdoo por qualquer coisa. Não é isso. É a primeira reflexão. O que eu tenho pra aprender com esse erro? Ah, então eu magoei a Tabata num momento em que eu estava muito estressada. O que eu tenho para aprender com isso? Ah, da próxima vez que eu estiver muito estressada e eu tiver algo para dizer para a Tabata, eu vou primeiro escrever, para ter muita clareza da mensagem que eu estou transmitindo. Eu vou primeiro fazer um exercício de respiração, um exercício físico. Então, eu aprendo com o erro, aprendi a lição, perfeito, agora eu vou me perdoar. E aí é muito legal você fazer isso na frente do espelho. E é legal você falar o seu nome, então, no meu caso, Renata, e dizer, Renata, eu te perdoo pelo erro que você cometeu com a Tabata. Eu te perdoo e te liberto. Eu te amo mesmo quando você comete erros. Foi algo que a gente não ouviu na infância. Perfeito. Eu te amo mesmo quando você comete erros. Então, a gente pode dizer pra gente isso hoje. Eu te perdoo e te liberto. Esse é um exercício muito poderoso de auto-perdão. Que maravilha. Dicas muito práticas, né? Bem práticas. Renata, eu queria que você falasse pra gente como que as pessoas que estão nos assistindo podem te encontrar. Rede social, site. Ah, que legal. Então, as pessoas podem me encontrar no Instagram, @refornarioficial, e o meu site é refornari.com e no YouTube também, Renata Fornari, vai me achar rapidinho. Renata, muito obrigada pela sua participação. Fiquei muito feliz.
e volte mais vezes. Foi maravilhoso estar aqui com você. Eu que agradeço o convite, tá, Muito obrigada. O Análise Direta fica por aqui. Continue ligado na nossa programação, porque aqui você sempre tem um especialista renomado tirando todas as suas dúvidas sobre os assuntos que fazem parte da nossa vida. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima.